A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça a sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. O Sicoob Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a agência sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site cicobiunimais.com.br/coop/metropolitana e as nossas redes sociais. Sicoob Unimais Metropolitana. Há mais de 26 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. FM. A partir de agora, Entre Linhas. Apoio Sicoob Unimais Metropolitana. Há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Agora 9 da manhã, 15 minutos. Bom dia para você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando 9 da manhã, 15 minutos. Bom dia para você que está conosco em 92,5 da Santos FM na cidade de Santos, em toda a Baixada Santista e pelos 4 cantos do planeta via internet, no santosfm.com.br, também através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store, começando a edição desta terça-feira, 5 de janeiro de 2021, edição de número 1219 do Entre Linhas, que você ouve em reprise logo mais a partir das 2 da tarde em bocnews.com, o canal de áudio do Boqueirão News, um dos importantes jornais aqui da nossa região. Curta também as nossas postagens em facebook.com/Entre Linhas no rádio, lembrando que assim que o programa termina, nossa live que está no ar fica salva e você, ao perder o programa, se perder o programa ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Estamos ao vivo também pela fanpage da Santos FM, facebook.com/SantosFM, e com o link do vídeo compartilhado mais tarde também pelo Boc News, que é parceiro do Entre Linhas, tanto no Facebook quanto no YouTube, a Boc News TV. Programa desta terça-feira, mudando um pouquinho a nossa escala tradicional, até porque na correria do final do ano, né, não deu tempo de preparar aquela agenda, a agenda já está pronta para a semana. Mas para garantir, a gente trouxe o Fernando Chagas para esta terça-feira. Chagas, obrigado pela presença, bom dia, feliz 2021 para você. Bom dia a todos, em especial aos nossos ouvintes e também aos internautas. Um bom ano com vacina, seringa, agulha e tudo de bom para todos, mas principalmente a vacinação que nós estamos precisando. Muito bem, aliás, há uma informação aí que na próxima quinta-feira o governo do estado vai apresentar, né? Na verdade o Butantan vai apresentar
todos os laudos necessários para a aprovação emergencial da vacina do Butantan, da Sinovac, né? A parceria com a Sinovac, para que seja iniciada a vacinação aqui no estado de São Paulo no dia 25 de janeiro. O Santos também já deu uma entrevista, a Prefeitura de Santos, dizendo que está tudo certo por aqui no sentido de preparar a questão logística. São Paulo tem agulha, tem seringa o suficiente. O restante do Brasil, cada governador vai ter que se virar, né? E o governo federal agora tem que correr também para fazer a parte dele, especialmente já que temos aprovado o uso em muitos países da vacina de Oxford, né? Então, que a vacina de Oxford possa ser adquirida logo aí também e ser aplicada em toda a população brasileira. Muito bem, 9h17, antes de iniciar, tem já um tema já para o Chagas ir pensando, que é a disputa pela presidência da Câmara. Quem diria, hein? O inimigo de ontem é o amigo de hoje, assim vai, nunca duvide de nada. Em termos de política, tudo pode acontecer, tá certo? Antes, deixa eu só dar aqui uma informação, a gente sempre fala da situação da travessia de Balsas, mas assim, como eu não minto para vocês, eu vou dizer assim com toda a tranquilidade, não dá para atualizar a situação da travessia de Balsas, porque o sistema de divulgação do Departamento Hidroviário deu tilt ontem. Quando eu falei aqui no começo do programa que havia 2 embarcações operando entre Santos e Guarujá com tempo de espera de 15 minutos, só fui descobrir à tarde que isso aqui é um bug e é no sistema de informação deles todo, né? Então, hoje não tem informação da travessia. Da forma que está agora, foi como passou o dia inteiro ontem, né? Ou seja, não há informação nesse sentido. Se você quiser, tem que ligar lá, talvez, no 0800 da Ecovias, da Ecovias, não, do Departamento Hidroviário, né? Tem as câmeras aqui, ó. Atualização de 9h15. Nas câmeras, aparentemente, está tudo bem aqui, ó. Tempo de espera de 15 minutos entre Santos e Guarujá. Enfim, as demais travessias, a gente não tem lá muita informação, muito acesso não. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, as câmeras funcionam, né? Você vê o movimento aqui do pessoal entrando e saindo na travessia Santos Vicente de Carvalho, mas atualização do tempo ali, como diria o outro, neca de pitibiriba, né? Não tem. A minha mãe que falava isso. Pois é, não tem essa atualização. Então ligue lá, ou então conte com a sorte, pergunte para um funcionário lá da travessia, também da Bertioga Guarujá. Essa normalmente está mais tranquila, né? Mas as demais. Então, nesse sistema, a gente está esperando que chamem o técnico da TI lá para resolver a questão do site deles, da informação da travessia de Balsas. A culpa é sempre do computador. Exatamente, é daquela peça que fica entre a cadeira e o teclado. Em relação à situação do sistema Anchieta Imigrantes, a Ecovias divulga aqui em seu Twitter que há boas condições neste momento no sistema Anchieta Imigrantes. Caminhões que seguem em direção a São Paulo devem acessar a Serra da Anchieta. A operação é anormal, 5x5 em vigor, com boa visibilidade em todos os trechos. O tráfego fluindo normalmente em todas as rodovias. Em relação ao clima, temos sol neste momento, 26 graus, possibilidade de chuva bastante remota nesta manhã, na casa aí no máximo chegando a 7% por volta do meio-dia. No período da tarde, essa possibilidade chega a 21%, mas não deve chover, né? Essa possibilidade aí também colocada aqui pela previsão, o dia que deve ter a máxima de 29, mínima de 25 graus. A chuva deve voltar amanhã, tá certo? Por hora, aproveite a terça-feira de sol. E daqui a pouco a gente vai ter na janela esportiva também a nossa... as informações a respeito da Libertadores da América. O Santos já está na Argentina para o jogo de amanhã contra o Boca, e quem entra em campo hoje é a equipe do Palmeiras para enfrentar o River Plate. Os 2 primeiros jogos na Argentina, as partidas de volta semana que vem acontecendo aqui no estado de São Paulo, um jogo lá no Allianz Parque e o outro na Vila Belmiro. Vamos ter também no programa de hoje o André Azenha, que mandou a sua primeira participação para 2021, trazendo sempre aquela dica cultural, aquela dica de entretenimento, porque afinal de contas, se você puder, como a gente está dizendo há meses e meses, se você puder, evite aglomeração, fique em casa, assista um bom filme, uma boa série. Eu sei que é meio cansativo, que as pessoas estão de saco cheio já, mas imagina se você não tivesse a cultura ao seu lado, né? Tanta opção de entretenimento para resolver aí os seus
as suas angústias momentâneas, né? Claro que não resolve se for alguma coisa mais séria, se for algo, digamos, de ordem de caráter médico, psiquiátrico, psicológico, mas pelo menos para aplacar um pouco essa condição. Então, daqui a pouco tem o André Azenha. Muito bem, Chagas, antes de eu preparar aqui todo o nosso restante de conteúdo, eu já lancei o teaser para você. Fica a pergunta, foi montado lá pelo Rodrigo Maia uma grande frente, digamos assim, que conta agora com 11 partidos, inclusive com o PT. A bancada do PT até rachou, né? Isso. Quase que meio a meio lá, os votos em apoio ao Baleia Rossi do MDB. Aliás, o MDB, ou o antigo PMDB, né? Sempre esteve ao lado dos governos, todos eles, né? Na verdade, né? Inclusive os do PT. E dessa vez a bancada do PT vai retribuir o favor. Vai apoiar o Baleia Rossi, que em tese seria o candidato para não ficar amarrado com o governo federal, né? Porque tem lá um outro escolhido com indicação do presidente Jair Bolsonaro. Te surpreende, Chagas? Eu sei que não, mas enfim, essa chegada do PT ao bloco do Baleia Rossi com o Rodrigo Maia nos bastidores, isso aí pode ser que leve a eleição lá da presidência da Câmara? Pode ser, a eleição está em aberto. Mas vamos por parte, né? Eu brinquei, né? Pragmatismo. Não foi nem pragmatismo, sobrevivência do PT. A sobrevivência do PT depende dele ter um lugar na mesa. Ter um lugar na mesa diretora, seja como vice-presidente, seja como primeiro secretário. O primeiro secretário é o prefeito da Câmara. É um cargo importantíssimo. Então, aquele cargo que já foi ocupado pelo Beto Mansur, isso, né? Mesmo. Na época do Temer. Do Temer, isso. E, inclusive, o corregedor da Câmara é o primeiro secretário. É um cargo importantíssimo. Quando o Beto Mansur participou da primeira eleição, da segunda eleição dele, né, que a primeira ele perdeu, a segunda ele ganhou. Ele era o primeiro secretário da Câmara. Aí foi até a orientação do ex-presidente Lula. O PT precisa estar na mesa. O PT ele precisa se reforçar politicamente para ter uma chance de ser um protagonista no futuro. Não digo já na próxima eleição, mas nas outras eleições. O PT ele saiu derrotado das eleições municipais, não ganhou nenhuma capital, então precisa se recompor. Qual é a maneira de se recompor? É ter um lugar na mesa. A par disso, as esquerdas, se quiserem derrotar o Bolsonaro em 2022, tem que ter uma estratégia desde já. Quando eu digo as esquerdas, não só o PT, as esquerdas precisam começar a ter uma estratégia. E qual é essa estratégia? É impedir que o candidato do Bolsonaro, que é Arthur Lira, do Progressista, ganhe a eleição. Como o Rodrigo Maia demorou muito para se decidir se era candidato ou ia apoiar alguém, porque ele ainda tinha esperança que no o golpe constitucional do STF desse a reeleição para o Maia e para o Alcolumbre, ele demorou muito para compor a sua chapa. E com isso, o Arthur Lira trabalhou muito bem nos bastidores. O Arthur Lira é o líder do Centrão, um homem muito hábil na política. E estava na dianteira. Com essa composição com a esquerda, houve um equilíbrio. Por que eu digo equilíbrio? Se você contar todos os votos da esquerda e do grupo do Maia, vence a chapa do Bolsonaro / Arthur Lira. Porém, o Arthur Lira, como eu disse, ele é muito habilidoso, ele vai trabalhar nas traições. O voto é secreto, então ele vai trabalhar nas traições. Cabe agora às esquerdas e o grupo do Maia entender que tem que ficar unido, porque se não ficar unido, o que vai ocorrer? O Bolsonaro vai tomar como ele quer a Câmara e também o Senado, mas a maior importância hoje é a Câmara. E vai começar a fazer a sua política para definitivamente consolidar as suas propostas de campanha para 2022 e diretamente a esse eleitorado, o que seria a pauta de costumes. Eu acho difícil mesmo o Lira ganhando a eleição, a pauta de costume
prevalecer, ter votos favoráveis na Câmara. Mas ele vai jogar. Isso fortalece o eleitorado do Bolsonaro. É escola sem partido, a questão do desarmamento e questões que nós vamos por aí. É um início de uma eleição, de uma disputa pela eleição, de estratégia de uma eleição para 2022. Quem ganhar a Câmara, seja o grupo do Maia com a esquerda ou o grupo Lira e Bolsonaro, leva já uma vantagem para a eleição de 2022. Quer dizer que quem ganhar a Câmara ganhou? Não ganhou. Até porque, se ganhar o grupo do Maia junto com as esquerdas, se as esquerdas estiverem unidas com o grupo do Maia, a esquerda não vai com o grupo do Maia para a eleição presidencial. Vão se unir no segundo turno, mas no primeiro turno a esquerda vai sair com seus candidatos, o Maia vai sair com seu candidato e o Bolsonaro, logicamente, é candidato à reeleição. Então isso é um jogo de xadrez que já vai começar a se decidir em fevereiro. Quem ganhar a Câmara movimenta uma peça importante para a eleição de 2022. Um prognóstico é muito difícil, muito difícil. Eu vejo que a traição vai ser muito grande. Por que a traição vai ser muito grande? Quem está no poder, caso do presidente da República, que tem a caneta, ele tem cargos, muitos cargos em comissão, são aqueles chamados cargos em confiança, tem os ministérios, tem as estatais, tem as agências reguladoras e tem recursos orçamentários. Isso aí tem um peso muito grande. E é o que o Centrão quer. Então, aquele Bolsonaro que nós vimos antipolítica, anti-establishment, não existe mais. Existe um outro Bolsonaro que se aliou ao Centrão, e Bolsonaro e Centrão hoje fazem o mesmo jogo buscando a eleição, a reeleição. É a velha política de volta, só que agora com o Bolsonaro. A gente tem que tomar cuidado quando fala isso, porque o pessoal fica bravo, né? Fala que é mentira, que é teoria da conspiração, que é coisa da esquerda, né? Aí você percebe claramente os movimentos do próprio presidente no sentido de que ele está em campanha, né? Aliás, o que ele mais fez ao longo desse período em que ele está à frente da presidência é tipo, olha, toma em conta aí do negócio, isso, que eu vou fazer campanha. Aquele mergulho que ele deu em Praia Grande, já está começando a surgir a informação de que aquilo lá foi organizado, né? Foi organizado. Né? As pessoas que ali entraram eram todas, já tinham ido com aquele objetivo, né? Claro que também há manifestações em relação ao presidente que são espontâneas, a gente não pode negar isso. Você pode até discutir se é coisa de gente que não tem o que fazer da vida ficar parada uma hora inteira, uma manhã inteira na frente do Forte dos Andrades para esperar o presidente da República entrar ou sair. Aí você pode discutir se o cara tá certo ou não, né? Eu acho que não, eu tenho que trabalhar, tem mais o que fazer, né? Mas o cara tá de férias, pô, mas tem praia, a praia tá aberta, tem lugar pro cara ir, ele vai ficar lá para tirar uma foto com o presidente, né? Mas enfim, cada um faz o que bem entender. Mas houve sim manifestações espontâneas em relação a ele. É que aquela coisa do mar, né? Dele pular no mar lá, daquele mergulho dele, coisa e tal, aquilo ficou um negócio meio, né? Até condizendo com o nome, né? Ele se julga uma figura messiânica, assim, mito, né? Que vai conduzir até... Aí tivemos aí o caso aí recente do médico aqui de Santos que fez um vídeo, né? Até depois me mandaram... Ele mandou uma carta para a Tribuna. Parecia o Mário Frias, né? Ele tava, eu ainda brinquei e falei assim, pô, pelo jeito tá de olho na vaga do Pazuello. Mas dito e feito, né? Depois que eu vi a carta, eu falei, nossa, é isso aí mesmo, né? Então os caras já se ligaram. Acho que se até eu mandasse uma carta pro Bolsonaro e falasse assim, presidente, a sua comunicação é uma porcaria, eu consigo fazer melhor pro senhor, era capaz dele me colocar lá de chefe da comunicação dele, que não é muito difícil, né? E quando, Alex? E aí ele tá em campanha, Chagas, né? Isso, né? Ele veio aqui para cá, aliás, parece estratégico que ele venha para cá sempre, pro estado de São Paulo, para minar, e aí você vê ele conversando com pessoas, você vê ele conversando com certas... Por exemplo, ele foi no velório, no enterro do policial militar que morreu afogado em Itanhaém, ele ficou 2 horas dentro do enterro do rapaz, que é uma coisa reservada para a família e coisa e tal, e que se pede que num momento como esse não haja aglomeração.
Ele foi lá, ele ficou lá no cemitério, no memorial lá de São Vicente. Ficou lá 2 horas lá dentro. Ele está em campanha, obviamente. Né? Ele está 2 anos sem governar e vai ficar mais 2 anos sem governar. E mesmo ele não governando, ele que é o ministro das Relações Exteriores, ele é o ministro da Educação, ele é o ministro da Saúde, só que ele não está presente e usa os instrumentos para verbalizar aquilo que ele pensa. E chegamos nessa situação que nós estamos hoje, o mundo sendo vacinado e o Brasil não tem a mínima perspectiva de vacina a curto prazo. Se tiver, essa vacina será no estado de São Paulo, que não é suficiente para atender todo o Brasil e que, de certa forma, está tendo uma resistência, não da Anvisa, mas do grupo, da cúpula da Anvisa, para que se aprove 2 milhões de vacinas da Índia, essa da Oxford, apenas para que o Bolsonaro tenha uma foto dizendo que a vacina AstraZeneca, que é da Índia, foi a primeira a ser vacinada. 2 milhões de vacinas não são suficientes para nada. E aqueles que falam que é teoria da conspiração, quem é o líder? O líder é o líder do Centrão, que esteve esse Centrão que esteve no governo do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, do Temer, e agora é o grande sustentáculo do Bolsonaro. Isto é fato. Não é teoria da conspiração. Então, isso é um fato. E o Bolsonaro, para se sustentar no poder, o que ele faz? Ele se alia ao Centrão, ele faz populismo durante 24 horas por dia. Aqui na Baixada Santista foi uma prova disso. E, enquanto isso, o país não sabe se vai ter auxílio emergencial, se vai ter renda básica. Não vai ter mais, né? Acabou o auxílio emergencial, né? Acabou. Oficialmente acabou, né? Acabou. Se vai ter se vai furar o teto ou não, se a inflação vai subir ou não, e se a economia vai crescer ou não. Nós estamos, infelizmente, à deriva. Ele tem o que você falou, um apoio de 30%? Tem esse apoio de 30%, mas o que nós vimos ali, até eu não acreditei, mas depois os fatos me levaram a crer que aquilo foi um fake news teatral, foi. Poderia até ter acontecido, Alex, espontaneamente, mas ali, realmente, o gabinete do ódio montou aquele cenário e que, de certa forma, o que atinge? A população do Brasil inteiro. Na Baixada Santista, veja o apoio que o Bolsonaro tem. E é o que fica. Só não foi maior porque a região teve menos gente, né? No final do ano, né? Por conta da pandemia. Menos gente veio para cá, né? Tem esse detalhe. Ô Chagas, já que você falou que o auxílio emergencial acabou, o presidente que deu até uma resposta atravessada. Aliás, eu não entendo por que o presidente ele precisa dar esse tipo de resposta. Foi até para o Júnior da Tribuna, que depois fez uma matéria explicando o porquê é tão difícil montar uma empresa no Brasil, com a quantidade de encargos e tal. Ele deu uma resposta ignorante para o rapaz na Vila Belmiro. Falou, você que monte uma empresa e pague R$10 mil por mês para os seus funcionários. Custa ter educação e responder direito? Qual foi a pergunta? Ele perguntou a respeito do salário mínimo. E aí está aí a resposta, né? Que subiu o salário mínimo para R$1.100. Né? E aí o Júnior foi lá na Tribuna e fez a matéria, falando assim, olha, porque eu queria abrir uma empresa, né? Mas olha quanto o cara tem que pagar de encargo, de não sei o quê, aquela coisa que foi prometida lá atrás, né? Que ajudaria os empresários. Alguma coisa já aconteceu, mas pergunta para o empresário se não podia estar melhor nesse aspecto, né? Enfim, essa coisa de... Aliás, eu também já disse, eu não sei porque que se dá tanta cobertura. Mas o presidente vai no lado, tem que ir todo mundo atrás. Para quê? Para você ter esse tipo de resposta? Ele fala, tudo que interessa ao presidente, ele fala nas lives dele, né? Você mandar um repórter para fazer uma pergunta e ter uma resposta como essa, teve o lado positivo, gerou uma pauta para mostrar que não é tão simples assim, né? Como outras, como ele disse que tinha gente falando que ele estava desestimulando a vacinação, e realmente está. Ele fala assim, esses idiotas, esses burros, ele ofendeu novamente, falou assim, porque eu sou imune, porque eu já tive Covid.
Porra, O Luxemburgo mas não está todo mundo já sabendo que tem reinfecção? O Gabriel Casagrande, piloto da Stock Car, teve reinfecção. Então, o presidente da República ele não sabe que há processos de reinfecção, claro que são mais difíceis, que demoram um tempo. Havia uma fala de 2, 3 meses, agora já se fala em 5, ninguém sabe muito bem, mas existe reinfecção, né? E ele fala um negócio desse, sabe? Enfim. E o interessante... Aí ele foi falar do salário mínimo, Chagas. Para você tá bom R$ 1.100? Não, vai você... compensar aí a ausência do auxílio emergencial para a economia? De forma alguma. E esse vai ser o grande problema. Quando eu digo que o inferno astral do Bolsonaro, até antes de em off, nós estávamos conversando aqui nos bastidores, eu dizia para o nosso amigo que 2021 vai ser o inferno astral do Bolsonaro. O inferno astral vai ser por causa justamente da renda emergencial, né, do auxílio emergencial, ou a renda básica, ou a renda permanente que estava prometida e que não virá. Isto vai abalar daqui a 2, 3 meses a popularidade dele. E será que vai, Chagas? Abala, porque... Será que vai? Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas. Por exemplo, outro dia ligaram para uma colega minha jornalista, assim, nossa, eu não sei por que vocês jornalistas estão tão preocupados em ter vacina. Por que vocês querem tanto que tenha vacina? Ela perdeu a paciência e falou assim, olha, minha senhora, porque tem gente morrendo. Por isso que... porque... Aí divulgaram um gráfico, Chagas, um esquema para mostrar como é que funcionava o negócio que ia colar no DNA. E aquilo era um esquema de pedal de guitarra. Sabe? As pessoas acreditam em todo quanto é tipo de groselha. Tem um grupo dele. Eu acho que tem gente que se chover... Se chover, deixa eu tomar cuidado com a palavra aqui. Se colocarem um prato de comida para o cara, uma sopa feita de lama, o cara vai comer e vai achar que está ótimo, entendeu? Não, tem um grupo dele que vai ficar, que eu sempre disse que era em torno de 15%, hoje eu vejo 20%, mas esses 30% que ele tem, tranquilamente 10%, não sendo reducionista, é em virtude do auxílio emergencial. Quando esse auxílio emergencial acabar, ele vai ter uma queda na aprovação. E aí ele vai querer mudar de rumo, vai para o que a gente chama de populismo fiscal. Ele vai querer recuperar essa renda para esse pessoal. Aí fura o teto. Já vai furar o teto? 1.100 é um valor ridículo para as necessidades do brasileiro, mas esse 1.100 ele foi concedido pelo INPC. O INPC foi cerca de 5%, coisa assim, 5% e vírgula qualquer coisa, enquanto que o IPCA foi 2,13%. Então tem uma diferença aí de 3% entre o aumento do salário mínimo e o aumento das despesas orçamentárias. Isso vai furar o teto. E se furar o teto, o mercado financeiro ele estremece, o dólar sobe, a bolsa cai e ele está nesse dilema. Daqui a 2, 3 meses ele vai ficar esse dilema entre furar o teto, que vai furar de qualquer jeito, com o aumento do salário mínimo, embora seja irrisório, e a popularidade. E outros fatores também que nós vamos ter, que a economia não vai decolar. Nós vamos ter 16 milhões de desempregados. Aí, oficialmente, nós já temos isso, mas não se revela. Não se revela porque essas pessoas ainda estavam no auxílio emergencial. Elas vão sair para a rua procurando emprego. Nós vamos chegar a 16 milhões de desempregados. Isso vai abalar, com certeza, o grupo que é variável, né? Ora está com o Lula, ora está com o Bolsonaro, aqueles que vivem de benefícios do Estado e precisa desse benefício do Estado, principalmente hoje na pandemia. Nós estamos na pandemia. Mas aqueles 20%, isso você tem toda a razão, aqueles 20%, faça sol, faça chuva, esses 20% sempre estarão com o Bolsonaro. Por isso eu digo, ele vai para o segundo turno. E vamos ver quem vai com ele para o segundo turno, num embate que nós teremos entre o Bolsonaro e o anti-Bolsonaro, como tinha no passado, o Lula e o anti-Lula. Eu não sei não, viu, Chagas? Pelo naipe aí dos concorrentes, eu acho que ele tem chance de ganhar, apesar de tudo, apesar dos pesares, apesar das declarações infelizes, né?
Aliás, a concorrência do Bolsonaro é tão fraca que ele perde ele poderia ter oportunidade. Ele poderia, aliás, a gente estava conversando isso ali no café e a gente já tinha dito isso aqui no programa. Se esse pessoal que o cerca, porque a gente sabe que na política tem muito isso, né? Tem o que o cara é e tem aquilo que ele aparenta ser, né? E não é uma exclusividade do Bolsonaro. Acontece com todos. O tal do media training é um negócio que hoje em dia é assim, treinador bomba. de futebol. É assim, a imagem do cara é construída. Se tivesse um minimamente capacitado do lado dele, não faria, por exemplo, o que é a estratégia de marketing do cara? Passar 5 dias com a camisa do Santos em Guarujá, dar um mergulho na praia em Praia Grande, ir no velório de um policial militar. Ele podia, lá no começo da pandemia, eu já falei isso aqui, quando o Dória se arvorou a colocar o carro dele na frente do... Não, nós vamos comandar aqui a luta contra a pandemia. Nós vamos fazer vacina, nós vamos fazer acontecer... Faz um silêncio estratégico de uns 2 dias e ele vem por cima com tudo, dizendo: a partir de agora o governo federal tem uma estratégia assim, assim, assim. O ministro da Saúde é que vai dizer o que vai acontecer. O cara que mais falava tecnicamente e que batia, até em termos intelectuais, com o que o Dória dizia aqui em São Paulo, era o Mandetta. Era o Mandetta. Ele tirou o Mandetta, depois ele colocou um outro médico. Que também durou um mês. E colocou um cara que não tem embasamento nenhum para discutir. Nem para logística. Não tem embasamento nenhum para discutir. Nem para logística o cara presta. Ou seja, se ele tivesse falado assim, Mandetta, esse é o cara. Podem confiar. É o meu cara para fazer aqui o negócio. O Mandetta ia fazer o trabalho dele. Tava voando de braçada. E ele ia capitalizar politicamente. Mas os caras ficaram com medo de que o Mandetta fosse crescer para ser candidato a presidente e tal. E o Bolsonaro, ele tem um problema. Ele sabe destruir, mas não sabe construir, né? Ele não sabe ser gestor. E um ponto... Não é possível, Chagas, que não tinha nessa equipe dele. Mas as pessoas... Os caras preferem seguir aquela teoria lá dos militares. Do Trump, do Steve Bannon, de confronto o tempo inteiro. Quem falar tá fora. Veja aquele general que saiu, que inclusive ele era muito amigo dele. O porta-voz? O porta-voz e o outro também, que esqueço o nome. Também amigo dele de academia de Agulhas Negras. Foi confrontar, acabou saindo. Todo mundo que confronta sai. É o que você falou. Quem comanda o pensamento dele é essa ala radical de direita, Olavo de Carvalho, Steve Bannon, né? E os seus filhos, né? Os seus filhos que são os doutrinados pelos 2 doutrinadores, Steve Bannon e Olavo de Carvalho, e estão levando o país para essa situação, uma paralisia total do país. Isso vai ter consequência. A questão da educação também, era para ele liderar a abertura ou não das escolas, a volta ou não das escolas. Era uma liderança dele. E é interessante, ele que dizia da economia, se ele fosse coerente, ele apoiaria a vacina. Porque a economia do Brasil só vai crescer depois da vacina. Por que você acha que já tem setores que eram amplamente favoráveis ao Bolsonaro que já começaram a dar as suas cutucadas? Porque eles são setores que precisam trabalhar com o público, com pessoas. São setores que precisam de gente dentro dos lugares. Entretenimento. Entretenimento e tantos outros. Restaurante. E tantos outros. O cara precisa que as pessoas sejam vacinadas. O setor do turismo. Né? Você acha que o cara do setor do turismo, o cara do setor do entretenimento, em geral, já que o Bolsonaro adora andar com camisa de time de futebol, os clubes. Veja, o Santos, por exemplo, não arrecada tanto porque a torcida do Santos é preguiçosa. Mas assim, olha o quanto que o Palmeiras, que é o time dele, o Corinthians, o Flamengo estão perdendo com a ausência de torcida no estádio. O São Paulo fazendo a campanha que está fazendo, e o Morumbi ainda é o maior estádio do estado de São Paulo, ele estaria jogando no Morumbi todo jogo para 50 mil pessoas. O que não cabe no estádio do Corinthians, não cabe no estádio do Palmeiras. Está todo mundo perdendo dinheiro. Porque não, claro que eu não estou dizendo que a vacina não ia ter agora, no meio do ano passado, não ia ter. Mas assim,
você já vai dando a todo este público a noção, olha, é o seguinte, daqui a pouco vai ter, do jeito que está hoje, a gente não sabe se vai ter público no estádio no meio do ano. Durante um bom tempo, não. Por exemplo, o Rock in Rio, que a gente citou ontem aqui, está sendo organizado. Quanto é que gira de dinheiro isso lá no Rio de Janeiro? Fórmula 1 em São Paulo, quanto é que gira de dinheiro isso? Vai ter público? Não vai ter? Não vai ter. Então, se tiver vacinação logo, vai, né? E tem um ponto que é importante. Ele sempre seguiu essa doutrina que você falou do Steve Bannon. O Trump correu atrás da vacina. O Netanyahu já tomou a vacina. O Mike Pence, vice do Trump, já tomou a vacina. E o Boris Johnson, que também é outro radical de direita, já tomou. Então está totalmente coerente. Ele é realmente o maior negacionista do mundo atual, entre os líderes governamentais, né? E não dá para entender. Ele é o homem da destruição e não o homem da construção. O Brasil vai pagar um preço caro por isso. Mas vai falar isso para aqueles que são mais apaixonados, né? Aqueles que de um tempo para cá utilizaram, agora o cara só roupa, o uniforme do sujeito é camuflado, né? O cara tá pronto para guerra, né? O tempo inteiro. Esses aí, né? Aliás, tem uns que são bem espertos, né? Eu conheço alguns aqui que eram petistas até outro dia. Tem. Nós estamos conversando isso agora. O cara era petista de 4 costados. Aí ele percebeu assim, opa, eu acho que se eu falar do Bolsonaro, eu vou ter audiência. Vou ganhar dinheiro com isso. Aí o cara monta canal no YouTube para falar do presidente, coisa e tal, né? Página no Facebook. Aí o cara ganha dinheiro, rapaz. E ganha mesmo. No Facebook, o cara com 100 mil inscritos... o cara deve fazer miseravelmente uns 5 mil reais por mês, só de visualização. E tem aqui na Baixada Santista. Cara que era petista até debaixo d'água, que virou bolsonarista, que tem canal no YouTube e que tem inscrito pra caramba e ganha maior dinheiro com isso. Tem. Né? É que, assim, o cara que tem um pouquinho de inteligência, ele surfa a onda. Ele não tá nem aí pra população. Exato. Tá nem aí preocupado se com o chinês, com o comunista, com o capitalista. O cara quer saber do dele, entendeu? E tem um monte de gente que vai nessa onda, né? Infelizmente é assim que funciona. 9h49, o Flávio Viegas Amoreira mandou aqui, ó, vacina já, um abraço, feliz ano novo, abraço ao Chagas. Agradecer também aqui ao Felipe Guedes, ao Celso Noronha, ao nosso amigo Zé Ricardo Grilo. O Luiz Torquato está aqui, grande radialista Luiz Torquato. Aliás, o Zé volta hoje, hein? O Zé tirou aquele período de férias, fez aniversário nesse meio tempo aí também, mais um capricorniano chato, né? Que nem eu aqui. O meu aniversário é segunda-feira. Só que o Zé não pagou o bolo, né? Não pagou. Estrategicamente ele já estava em recesso, não trouxe o bolo, tá certo? Agradecer a todos. Tem uma pergunta aqui, vou responder daqui a pouco para você, viu, César Santos Fernandes. Bom dia, amigos. Feliz ano novo. O que podemos esperar do Peixão amanhã? Vamos aguardar. O que podemos esperar do Hamilton e da Mercedes também. Não acertaram até aliás, agora. Por falar em carro, tá tendo uma fusão aí da Fiat com a Peugeot, né? Vou abrir aqui daqui a pouco. Deixa o André Azenha trazer o boletim dele aqui. Fiat com Peugeot? Vou trazer. Tem até um nome bonito lá que criaram nessa fusão aí. É Fiat com a Peugeot? Daqui a pouco eu vou confirmar. Porque a Peugeot já tem 3 indústrias com ela, automobilística, né? Nossa. Vou até digitar aqui, vai, Chagas. Fusão Fiat. Nossa. Fusão Fiat Peugeot, tá aqui, ó. Meu Deus. Vai ser a maior indústria automobilística. Chama Stellantis, vai ser o nome da nova empresa. Nossa. Entenda como a fusão bilionária entre Peugeot e Fiat vai dar origem a Stellantis, a matéria de ontem, do G1. Nossa, vai juntar 3 montadoras francesas, 2 italianas, uma americana, a Chrysler. Nossa, vai ser algo... Fusão bilionária. Né? Aliás, isso aqui era um bom... Alô, presidente do Santos, Andrés Rueda, isso era um bom nome para botar na camisa do Santos. Já pensou? Mas não vai vir, né? Essas empresas montadoras, elas não fazem esse tipo de marketing. Muito bem. Vamos falar com o André Azenha aqui, porque daqui a pouco tem um intervalo quase no fim do programa, que eu não estou acostumado com esse novo horário ainda. Já era para eu ter chamado o intervalo há um tempão, mas não chamei. Então vamos com o André Azenha, depois tem o break, aí na sequência a gente fala um pouquinho de esporte aqui.
Vamos ver o que o André tem de dica pra gente aqui no Entre Linhas. Bom dia, André Azenha, trazendo as novidades aí. Feliz 2021 para o André Azenha. Vamos lá, André, com você. Bom dia, Alex, amigos ouvintes do programa Entre Linhas. Aqui é o André Azenha. Queria primeiro desejar, já que é a minha primeira participação em 2021, né, um ano com muita saúde para todo mundo, com vacina, né, de preferência vacina para todos, inclusive para as pessoas mais necessitadas, as pessoas que vivem em dificuldade, que são esquecidas pelo Estado, né, que todo mundo possa se vacinar o quanto antes. Um ano repleto de oportunidades, de conquistas, de muita arte para todo mundo, né, que nesse ano a gente consiga recuperar a nossa humanidade, recuperar a nossa autoestima, né, após um ano devastador, com tantas perdas, com tanta dificuldade, né, profissional, pessoal. Então, a esperança é a última que morre, mas a gente precisa também se posicionar, né? Dizer o que a gente quer enquanto cidadão, e é um mundo mais equilibrado, um mundo de mais oportunidades, de saúde pública de qualidade para todos, de educação pública de qualidade para todos, de arte para todos também, né? E é isso, Alex. E 2021 vai ser um ano que vai ter, se vier a vacina, né, o cinema tem aí uma série de lançamentos acumulados por conta da pandemia do ano passado. Mulher Maravilha 1984 estreou no fim do ano. Foi o primeiro blockbuster, um grande lançamento desde março, quando a pandemia explodiu aqui no Brasil. E é um filme irregular. Eu escrevi bastante, escrevi um texto até extenso no historiasdocinema.com, né, a crítica do filme, contextualizando, lembrando do primeiro filme de 2017. E Mulher Maravilha 1984 me lembra muito aqueles filmes de ação e aventura dos anos 80, nos quais a gente não exigia muita lógica das coisas e a gente queria ver os personagens em ação, na tela. O problema é que se passaram mais de 30 anos e hoje o público é muito mais exigente na questão de roteiro, né? E, enfim, leiam a crítica no Histórias do Cinema, mas eu queria falar era de Cobra Kai, a terceira temporada, que no dia 1º, às 5 da manhã, entrou no catálogo da Netflix, né? Cobra Kai, que é uma série que surgiu no YouTube Premium, teve 2 temporadas lá. Depois o YouTube Premium ia cancelar todos os projetos, Netflix foi, adquiriu as 2 temporadas e decidiu produzir a terceira, né? Essa série que dá continuidade aos eventos da franquia original Karate Kid, lá dos anos 80. E essa eu acho que é a temporada mais emocionante. Eu particularmente, eu e a minha esposa, a gente viu os 10 episódios no dia 1º e reviu os 10 episódios depois no dia 2. Eu sou muito fã, cresci com esses personagens, né? Desde criança adoro o universo do Karate Kid e sempre reprisava na TV aberta, depois com DVD, streaming, junto com Rocky Balboa. São os 2 universos que me captaram na minha infância e desde então. E é muito legal poder passar 40 anos e esses personagens aí estarem aí ainda. A gente vê a evolução desses personagens, né? O Rocky com os filmes do Creed 2, né? E agora o Cobra Kai dando continuidade à rivalidade entre o Daniel e o Joey. E essa terceira temporada é incrível. Tem retornos esperados e um que talvez as pessoas quisessem, mas que não tinha sido divulgado. E eu, particularmente, o 4º e o 5º episódios, eu me emocionei demais, porque é o reencontro do Daniel com o Okinawa, com personagens de Karate Kid 2, que eu gosto tanto quanto o primeiro, inclusive, né? Eu não vou ficar dando spoiler aqui, mas assim, nessa temporada tem mais cenas de luta do Johnny e do Daniel que as pessoas queriam ver também. E a gente vê a evolução do Daniel enquanto personagem, do Johnny, né? O Daniel como herdeiro do Miyagi-Do, do seu Miyagi, as homenagens que eles fazem ao Pat Morita e o legado da geração mais jovem também, né? A série só existe também porque tem essa geração mais nova
de atores, né? A filha do Daniel, o filho do Johnny, a escola, que acaba dialogando com a geração atual, e aí a gente tem várias gerações curtindo essa série juntas, né? Vale muito a pena. Os caras que produzem essa série são fãs do universo de Karate Kid, eles sabem como trabalhar os personagens, sabem como fazer fanservice, sabem como contar boas histórias e trabalhar os personagens. Então só digo isso, assista os 10 episódios, é viciante, cada episódio tem 20 minutos, é muito legal e tá no Netflix, né? E agora toda semana eu volto aqui para dar mais dicas, sugestões, né? Tem muito filme, muita série da Coreia do Sul também, streaming, aí, que vale a gente ir com o passar dos dias e das semanas também falando, debatendo e divulgando aqui. Tá bom, Alex? E sempre lembrar aí que o livro Batman, a série animada, Uma Revolução dos Heróis na TV, está disponível para venda na Amazon, na editora Gataria, na editora Patois. É o meu mais recente livro aí, 243 páginas, falando do expressionismo alemão, dos filmes noir e da história do Batman, e especificamente de Batman, a série animada, que marcou toda uma geração nos anos 90 e muitas vezes é considerada a melhor adaptação audiovisual do Batman, né? A melhor versão do Batman fora dos quadrinhos. O livro feito com muito carinho, está muito bem editado pela editora Amavice. E quem quiser pode mandar mensagem no programa, a gente divulga os links nos comentários aí, para o link para compra, né? E é isso, Alex. Em breve eu tô de volta, um grande abraço, valeu. Obrigado, André, pela participação. 9h58, aliás, o Cobra Kai, essa terceira temporada, é bem legal mesmo. Lá em casa fui quase que obrigado a assistir tudo em 3 dias, mas os episódios são curtinhos, tem meia hora. E é bem bacana porque você traz, como disse o André, os personagens do passado, você identifica para a geração mais jovem, tem a questão do bullying que é muito bem tratada, a questão das artes marciais, é bem bacana, vale a pena sim assistir o Cobra Kai. E o André já falava dessa série antes de passar na Netflix, né? Virou realmente um grande fenômeno aí, é bem legal mesmo, recomendo também. 9h59, vamos para o intervalo rapidinho, voltamos em 2 minutos, até já. 92.5 A dor não é anônima, Santos possui FM. rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. O Sicoob Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a agência sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site cicobiunimais.com.br/coop/metropolitana e as nossas redes sociais. Sicoob Unimais Metropolitana. Há mais de 26 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. Santos FM. Apoio Cultural. O uso de máscara e o distanciamento social protege você e as pessoas que você curte do coronavírus. Apoio Cultural. Vila dos Carros, 238 Canal 3 Santos. Vila dos Carros é você caminhando, livre, para frente. Rádio Santos, a voz da cidade. Santos News.
Segundo a Folha Press, com a intensidade do novo coronavírus e a incerteza sobre o plano de vacinação, as principais companhias que operam cruzeiros no Brasil pularam a temporada de verão e preparam viagens para o segundo semestre. A MSC Cruzeiros foi a última empresa a cancelar a temporada. Outra companhia que suspendeu foi a americana Oceania. Marco Ferrer, gerente da empresa, disse que os custos de manutenção dos navios parados são muito altos e chegam a cerca de 130 milhões de dólares por mês. O Santos joga nesta semana contra o Boca Juniors. O jogo é válido pela semifinal da Libertadores. Antes de embarcar nesta segunda-feira para Buenos Aires, o elenco testou e não teve novos casos de Covid-19. A partida está marcada para quarta-feira, agora dia 6, às 7h15 da noite e terá transmissão na Fox Sports. Santos News. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. Plante o melhor futuro para você e sua família. Residencial Reserva Brasil. A exclusividade de uma única torre com lazer de clube. Distribuídos em 15 espaços diferenciados. Um apartamento do tamanho da sua família. Plantas de 82 metros quadrados e 120 metros quadrados. Central de vendas 3513-3199. Residencial Reserva Brasil. As melhores sementes dão os melhores frutos. Construtora Miramar e Grupo Mendes. CYW 635, Santos FM 92.5. Santos FM, emissora da Associação Cidade de Santos. 92.5, Santos FM. 10h03, de volta com Entre Linhas. Confirmando 10 da manhã, 3 minutos, de volta com Entre Linhas desta terça-feira. Você ouviu aí no nosso intervalo o Santos News com a Ruth Guzmão, que trouxe a informação do jogo do Santos, reforçando o jogo do Santos nesta quarta-feira, 7h15 da noite, o jogo pelo Fox Sports. Aliás, eu detesto esse horário de 7h15. Também não gosto. Eu acho que a diretoria do Santos precisa trabalhar fortemente para que o Santos pare de ser preliminar, né? Porque assim, qual é a estratégia do Fox Sports para colocar o jogo 7h15? Porque ele sabe que a Globo 9h30 transmite jogo do Campeonato Brasileiro. Então a Fox, dessa forma, acaba fugindo da concorrência, né, da transmissão da TV aberta. Tanto é verdade que o próprio SBT tirou o jogo dela, o jogo dele, SBT, que ele tem direito, da quarta-feira, para parar de bater de frente com a Globo, e passou para terça. O jogo do Palmeiras é hoje, 9h30 da noite, contra o River, né? Ou seja, o Santos só vai passar na TV aberta se for para a final, que vai ser um sábado, no período da tarde. E uma das coisas que o presidente do Santos vai ter que trabalhar é nesse sentido, porque assim, eu sei que as pessoas gostam de jogo, negócio de futebol, né? O cara sai de um jogo, vai para o outro e tal. Mas assim, hoje você tem que pensar no teu público, no teu torcedor, porque imagina se, mesmo que tivesse presença de torcida, um jogo 7h15 da noite, é ruim para quem trabalha, é ruim para quem vem de São Paulo, né? É muito ruim esse horário. O jogo na Argentina, tudo bem, mas o daqui, semana que vem, é 7h15 também. Eu falo por mim, eu não consigo 7h15 da noite estar sentado à frente da televisão vendo o jogo, eu estou trabalhando ainda, né? Eu consigo mal ver o segundo tempo. E a maioria das pessoas? Sim, é um jogo feito muitas vezes para um público que, sei lá, teve jogo do Santos na Libertadores, Chagas, que foi transmitido pelo Facebook, 11 horas da noite, com 400, 500 mil pessoas assistindo o jogo ao vivo pelo Facebook. Aquele jogo, acho que com o Delfim, começou 11h30 da noite. Quer dizer, audiência tem, mas convenhamos, não precisa ser 9h30, mas não dá para começar o jogo 8 horas. Começa o jogo 8 horas, você vai terminar, o teu jogo vai estar terminando quando o outro lá estiver começando. E hoje em dia existe um negócio chamado controle remoto. Você sabe, a bola saiu na lateral do jogo, você vai no outro.
Assim, bom, mas sei lá, esses caras mexem com marketing, estratégias e coisa e tal. É o horário que você falou, preliminar, né? Quando era criança, eu ia na Vila Belmiro e tinha os aspirantes, né? Os aspirantes começavam justamente às 7 horas. E o jogo às 9, 8h30, 9 horas na época, né? É os aspirantes, né? Preliminar. Bom, o Santos foi para a Argentina com uma dúvida, né? A dupla de zaga tá ok, né? Porque o Santos fez um acordo com o Bruges da Bélgica, estendeu o empréstimo do Luan Pérez para os 2 jogos contra o Boca. Em o Santos indo para a final, independentemente de qualquer coisa, o prêmio pelo título ou pelo vice-campeonato vai ser usado uma parte para comprar o Luan Pérez, 3 milhões de euros. O Lucas Veríssimo foi ontem assinada a venda para o Benfica de Portugal, 6 milhões e meio de euros. 2 milhões e meio que já caem agora, mais 2 parcelas de 2 milhões, uma acho que no fim do ano e outra no ano que vem. E aí depois da final da Libertadores, caso o Santos vá para a final, o Lucas Veríssimo vai embora. E aí, se o Santos for para o Mundial de Clubes mesmo, né? Sendo campeão, vai para o Mundial, tem que arrumar outro zagueiro para jogar lá com o Luan Pérez. E para o jogo de amanhã, a dúvida do Cuca é se ele põe um time mais ofensivo, né? Com o Soteldo mais para o meio e o Lucas Braga na esquerda, ou se ele montar um meio de campo com 3 jogadores mais fortes, o Alisson, o Pituca e o Sandri, que disputa essa posição aí com o Lucas Braga, né? Pode ser que ele deixe o Soteldo no banco, mas eu acho mais difícil. Eu assisti Boca e River no sábado, uma parte do jogo, não vi tudo, e são 2 times muito fortes. Acho que o Palmeiras vai ter muito problema, mais do que o Santos, porque o River é um time muito técnico, mas é um time que tem uma fama de amarelão, assim, né? Contra o Flamengo ano passado isso ficou claro, né? Então é um jogo para o Palmeiras brigar bastante, né? Contra o River. Mas tecnicamente é um time melhor que o Boca. Lá na Bombonera propôs o jogo o tempo todo, né? E o Santos vai ter um adversário que é muito experiente, que é muito matreiro, usando um termo antigo também, né? Mas não vai ter a torcida, né? A Bombonera, ela balança com a torcida, né? A Bombonera é uma vila em cima da outra. Isso, é uma vila... Foi até o termo que eu usei ontem no Boc News, é uma vila em cima da outra. É uma vila em cima da outra. E até o apelido, eu sou torcedor do River na Argentina, né? É chamado de galinha, né? Ele pipoca. E aquele jogo do Flamengo ficou bem claro isso. Agora, tem um excelente técnico, né? O Marcelo Galhardo, né? Já tá lá há muito tempo, né? E estava até lembrando, né? Acho que foi o Anderson Firmino que lembrou que 2 temporadas atrás foi aquela final entre Boca e River, né? Que terminou na Espanha. Na Espanha. No Santiago Bernabéu, porque quebrou o pau aqui, né? Eu fico imaginando que para eles, no ano em que, logo após a morte do Maradona, seja para a própria Conmebol, né? A gente sabe que eles têm lá uma predileção aí pelo... fazer um outro Boca e River, já pensou? Garantir um título, porque já o brasileiro ganhou ano passado, né? Eles gostam dessa alternância, né? É por isso que tem que ficar esperto em relação ao árbitro de vídeo, enfim. Então o Santos já está lá na Argentina, vamos aguardar aí este jogo de amanhã, e hoje com o Palmeiras em campo, amanhã a gente traz aqui uma análise desse jogo também. E só para encerrar a parte esportiva, né? A Daimler, que na realidade é a dona, vamos resumir assim, a dona da Mercedes, resolveu endurecer... Eu ia te perguntar isso. Resolveu endurecer a renovação do contrato do Hamilton. E a alegação é que eles têm o George Russell, e que é um excelente piloto e poderia dar conta do recado. Ledo engano, eu acho que eles só estão blefando, uma hora eles vão chegar num denominador comum. Não se constrói um Hamilton do dia para a noite. O Russell, talvez daqui a 10 anos, possa até ser melhor do que o Hamilton, mas hoje o Hamilton é um ativo econômico, e mais do que um ativo econômico, não se constrói, não se substitui um piloto como Hamilton, como Schumacher, do dia para a noite. Uma coisa é você andar rápido numa corrida, outra coisa é você andar rápido durante toda a temporada, e isso raros pilotos conseguiram. Ter constância, né? Constância. Salvo engano, nem o Schumacher, ele teve uma performance tão regular, de alto nível, como o Hamilton
tem atualmente. E o Hamilton, ele tem toda a situação na mão, toda a condução da corrida na mão. Ele conhece o seu carro, ele veste o seu carro, ele trata bem dos pneus, ele sabe a hora de acelerar, ele sabe a hora de diminuir o ritmo. É um piloto hoje, se tem a perfeição, um piloto perfeito. Então não adianta trazer o Russell e vai substituir apenas porque fez uma boa corrida. Uma coisa é uma boa corrida, outra coisa é você conseguir 7 títulos mundiais, né? Então, se ele não ficar na Mercedes, ele vai para onde, Chagas? Vai para a Fórmula Indy? Não, ele fica um ano sabático, né? Aí não duvidem, no ano que vem ele está na Ferrari. Mas não vai acontecer. Eu acho que o mundo do negócio... Ele conseguiria... Na Ferrari? Reerguer a Ferrari? Não, leva tempo. Reerguer a Ferrari... Ele não traria dinheiro? Traria, mas o problema da Ferrari não é dinheiro. O problema da Ferrari é a estrutura, é a organização. O Schumacher, se não me falha a memória, o Tony pode corrigir, com o Schumacher levou uns 4, 5 anos para fazer a Ferrari, aquela Ferrari que foi vencedora durante 5 anos consecutivos. Se não me falha a memória... O Schumacher foi em 96 e só foi campeão em 2000 ou 2001 pela Ferrari. Ele levou um tempo para... Não digo que o Hamilton levaria tanto tempo, porque hoje a estrutura da Ferrari é melhor do que naquela época, né? Mas mesmo assim leva um certo tempo. E a harmonia que há uma harmonia muito grande entre carro, equipe e piloto, né? É difícil você conseguir essa conjunção de fatores muito rápido, leva tempo. Então, acho que é mais um blefe. A Daimler está jogando pesado nesse momento de pandemia, mas não se desperdiça um piloto como o Hamilton. E o retorno que esse homem dá, né, algo incalculável. Né? Muito bem, Chagas. Você sabe que eu sigo aqui, só para a gente fechar, eu sigo no Twitter aqui a conta do Instituto Butantan. E eu acho engraçado, cara, porque assim... Tem os perfis que alguns são robôs, outros são meio, né, são meio estranhos e tal, né? Tem um sujeito aqui que eu não dou publicidade para idiota, né? Mas o sujeito escreveu aqui assim no Twitter, olha só. O governo genocida da China não quer aplicar nos comedores de insetos e cachorros a vacina Coronavac. Agora a Dória quer pedir autorização da Anvisa para aplicar no paulistano em caráter emergencial. Vai morrer mais gente pela vacina que pelo vírus. Tudo por dinheiro. Aí, o perfil do Instituto Butantan, ele fica respondendo todo mundo que escreve esse tipo de bobagem no Twitter. Aí eles responderam aqui. Olha lá, então eu vou chegar lá. Ele fala assim, oi, fulano de tal. Ele está em Salvador. Essa é mais uma fake news que infelizmente compartilham para enganar a população. A vacina não mata, pelo contrário, a vacina salva. Sempre fomos otimistas em relação a essa vacina porque já temos amplo conhecimento e experiência sobre o modo de produção e salvar vidas sempre foi nossa principal função. Muito bem. Aí, eu escrevi durante o programa aqui, eu mandei assim um bom dia para a conta do Instituto Butantan. Eu falei assim, não entendo por que vocês insistem em responder para esse tipo de gente. Deixa no ostracismo. Deixa no ostracismo. Deixa no ostracismo. Eu não responderia. Aí o cara não sabe, por exemplo, que o raio do insumo de tudo quanto é vacina que é feito no Brasil vem de lá, da China. Aí fica com essa bobagem. Você percebe o grau de ignorância, mas é impressionante porque é uma grande parcela da população que é desprovida de conhecimento, cultura e inteligência, né? E os caras ficam assim... Então, eu nunca tinha ouvido falar nesse sujeito. Hoje eu sei quem ele é. Então não responde, não perde tempo. A melhor coisa que você faz com um sujeito desse, sabe o que é? Vai lá e bloqueia o cara. Bloqueia o cara. Bloqueia, deixa ele lá com... Deixa eu ver quantos seguidores ele tem. Vamos lá. O cara tem 495 seguidores, Chagas. Hein? Ele tem um site de notícias focado na Bahia, capital interior. Podem me chamar de radical. Amém? Ele escreveu amém. aqui. O amém. Tem 495 seguidores. Eu não vou dar a arroba dele aqui para não deixar ele mais famoso. Mas eu estou dizendo,
O que o Instituto Butantan tem que perder tempo respondendo um cara que tem 495 seguidores no Twitter? Eu acho que nós já comentamos aqui, eu acho que a própria imprensa tem que fazer uma reflexão sobre a divulgação das bobagens que o Bolsonaro fala, porque ele desvia o assunto principal para o assunto paralelo. E a gente fica discutindo as bobagens que o Bolsonaro fala e não discute o que é essencial. E um ponto que eu vejo, que as pessoas são bem desinformadas. 90% dos princípios ativos de antibióticos e anti-inflamatórios do Brasil vêm da China e da Índia. Então, não vamos tomar mais antibiótico e não vamos tomar mais anti-inflamatório, porque eles vêm da China e da Índia. E, aliás, né, a Oxford, né, a AstraZeneca, que os institutos particulares, as clínicas particulares estão querendo comprar, é da Índia, né? Então é tudo de lá do Oriente. Não adianta ficar discutindo que não vai fazer isso por causa daquilo. Hoje as coisas no mundo, principalmente em matéria de tecnologia avançada, ou vem da China ou vem da Índia. Olha, 10h17, tem que fechar o programa. Estou recebendo uma cornetada aqui agora, pelo sistema interno, que eu estou dando publicidade pro cara. Não tô, porque eu não disse quem era. Não dei o arroba dele, entendeu? Não tô dando... Aliás, pontualmente, porque eu não vou ficar falando disso toda hora. Falei hoje. E mandei o meu recado para o Instituto Butantan. Espero que alguém lá entenda. Jornalisticamente, estou citando o fato sem dar publicidade ao santo. Então, ele vai continuar no ostracismo dele. Mas é só para mostrar, jornalisticamente, que é uma coisa que a gente sempre faz aqui, mostrar como se perde tempo. Um órgão oficial... a gente tem que rebater para mostrar a verdade. Não perde tempo, não. Aliás, uma coisa que eu esqueci que eu tenho que falar no programa de hoje, os casos, né? Nós tivemos 422 casos em 24 horas na Baixada Santista. Vamos lembrar que na soma de ontem, houve as prefeituras que não informaram, teve a questão do feriado que interfere no trabalho dos laboratórios. Aliás, tem laboratório aí que está sem gente para trabalhar porque está todo mundo contaminado com Covid-19, o negócio está feio. A região chegou a 82.701 casos com esses 422 de ontem. A soma já de 177 mortes, né, em toda... 177 mortes que estão sendo investigadas, são 2.775 mortes. 23 mortes ontem. 23 mortes no dia de ontem, tá certo? Então a gente precisa ficar bastante atento e continuar com o uso da máscara. Em relação aos números nacionais, tivemos ontem a confirmação, a média móvel passou de 698 para 707, 562 casos, repito, porque teve muito problema de notificação em razão do ano novo. Foram 22.489 casos em 24 horas, 196.591 mortes no Brasil, 7.754.560 pessoas contaminadas em todo o país, ou seja, os números são altos. A vacina está chegando, mas tenha a consciência de que, por exemplo, para mim a faixa etária vai demorar muito para chegar a vacina, no segundo semestre. No segundo semestre, antes disso não. E tem especialistas dizendo que as pessoas elas devem se preparar porque tem mutação do vírus, que vai contaminar mais gente e que vai sobrecarregar o sistema de saúde, como já está acontecendo. Mas esse vírus ele é tão letal quanto o outro. Não tem tanto problema. Ao contrário do que estão dizendo de um vírus lá que está surgindo na África do Sul. Mas se você tiver mais gente doente, você tem menos lugar para colocar esse pessoal. E mais gente vai morrer, né? Então é por isso, mas ele não tem... A letalidade é igual. Entenda uma coisa. A vacina está chegando, maravilha. A gente vai ter que ver a eficácia da vacina, quanto tempo ela vai imunizar. Mas você vai ter que usar máscara durante muito tempo. Aliás, é o que a gente faz aqui no Entrelinhas desde o começo, né? Usando máscara dentro do estúdio, fazendo o programa com segurança, evitando que o vírus fique no ar aqui, entendeu? A gente usa a máscara o tempo todo. Eu tive, e na empresa onde eu trabalho, exigido o uso da máscara
E eu fico de máscara o tempo inteiro. É exigido que use no sistema de transporte, eu uso. Na rua tem que usar. Não adianta máscara embaixo do nariz, né? É o que eu falo. Você vai dar uma aspirada num vírus que estiver voando, você vai ficar doente. Então, assim, vamos manter o que já está estabelecido, que é o uso da máscara, a limpeza das mãos e tal. E rezar para que os políticos se entendam que a gente tem a vacina. Em breve. E Alex, só para encerrar, daqui a 15 dias nós vamos ver o número de infectados nos hospitais. O que ocorreu em algumas praias aqui da Baixada Santista, com uma aglomeração de pessoas enorme e sem máscara, né? Então, daqui a 15 dias se prepara. O número vai subir astronomicamente. Muito bem. Vamos embora, Chagas, 10h21. Estouramos tudo. Estouramos o tempo. Semana que vem a gente acerta qual dia que você vem aqui no programa. Ou terça ou quinta? Não, aquele mesmo... É que terça e quinta a gente pode passar um pouquinho. Os outros ficam mais apertados. Valeu, Chagas. Boa semana. Um abraço, até a próxima. Bom ano, vacina, seringa, agulha. E tudo mais. Muito bem. 10h21. Fechamos assim esta edição do Entre Linhas, que você ouve em reprise logo mais a partir das 2 da tarde em bocnews.com, o canal de áudio do Boqueirão News, um dos importantes jornais aqui da nossa região. Curta também as nossas postagens em facebook.com/Entre Linhas no rádio, lembrando que assim que o programa termina, a nossa live fica salva. Se você perdeu o programa ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma pela fanpage da Santos FM, facebook.com/Santos FM, e com o link compartilhado mais tarde pelo Boc News, que é parceiro do Entre Linhas, tanto no Facebook quanto no YouTube, a Boc News TV. Fique atento, por aqui a informação não para. Daqui a pouco, 11 da manhã, tem mais uma edição do Santos News com a Ruth Guzmão. Meio-dia, estreando a temporada 2021, está de volta o ZR Torquato com o ZR News até a 1h da tarde. E amanhã, às 8 da manhã, tem o Sem Pauta com o Flávio Santana e também com o Rogério Amador. Repito, a partir das 8 e até às 9 da manhã. Na sequência, vem o Entre Linhas aqui pela Santos FM. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até amanhã. Tchau, pessoal. Você ouviu Entre Linhas. Apoio Sicoob Animais Metropolitana. Há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. O Sicoob Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a agência sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site sicoobiunimais.com.br/coop/metropolitana e as nossas redes sociais. Sicoob Unimais Metropolitana. Há mais de 26 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. Santos